E aí, galera, tudo certo? Tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem. Vamos fazer uma revisão aqui de escalas termométricas. O objetivo nosso com essa aula é dar uma orientação a todos os alunos do ensino médio que estão tentando vestibular a, com relação a três tipos de problemas específicos que nós temos, que aparecem muito, né? Para isso é necessário dominar as três escalas principais, né? E também saber achar a relação entre elas, até de uma escala é, hipotética, tá? Então, o objetivo dessa aula é este, uma revisão, tá? E espero que ajude vocês. Bom, vamos seguir com o slide aqui. Primeira coisa que a gente precisa estudar é qual o conceito de calor e temperatura. Bom, a temperatura ela é uma medida, né, que ela tem uma relação com a agitação molecular, tá? Então, às vezes há um engano no cotidiano, muitas vezes, né? E a pessoa fala, hoje está calor. Na verdade, você está falando, hoje está energia, porque o calor é energia térmica em trânsito, tá? O correto é falar, hoje está quente. Se bem que no dia a dia a gente não vai deixar de falar, mas a gente tem que saber qual que é o correto. Então, a temperatura ela tem a ver com a agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas, maior é a temperatura. Quanto menos agitadas as moléculas, menor a temperatura. Essa agitação é proporcional à energia cinética média dessas moléculas, tá? Bom, e o calor? O calor é energia térmica que flui de um corpo mais quente para o mais frio, né? Então, é a energia térmica em trânsito. Observe que é errado dizer que um objeto ele tem calor. O objeto tem energia cinética. O calor é o nome dado à energia que, do momento que sai desse corpo, flui para um outro corpo. Tá? As formas que ele pode fluir são por condução, por convecção e radiação, mas isso é um tema que nós vamos tratar em outra aula, tá certo? E quais são as escalas, né? Então nós temos aqui a escala Celsius, né? Muito comum, a gente usa no Brasil, muitos países utilizam essa escala. Ela tem o 0 graus Celsius estipulado como ponto de fusão do gelo, os 100 graus Celsius como ponto de ebulição da água, tomando como base a pressão ao nível do mar, né? Por isso que sempre fala o nível do mar, como se estivesse na praia e tal. Conforme a pressão aumenta, esses valores eles modificam, tá? Bom, a escala Fahrenheit ou Fahrenheit, ela tem o seu valor proporcional ao 0 graus Celsius como 32 graus Fahrenheit e os 100 graus Celsius são 212 graus Fahrenheit, tá? Essa escala é usada em vários países, principalmente países do hemisfério norte, tá? Dada as temperaturas baixas que lá tem. E a escala Kelvin é a escala científica, é a escala usada em comunicações científicas, em revistas científicas. Essa escala ela tem o zero absoluto, que é um valor lá de menos 273,15 graus Celsius. A gente normalmente despreza esse vírgula 15. E o 0 graus Celsius, por sua vez, vai ser 273 Kelvin. E o 100 graus Celsius, 373 Kelvin. Note uma informação muito importante. Celsius, a gente fala graus Celsius. Fahrenheit é graus Fahrenheit. E Kelvin não existe grau Kelvin. É somente Kelvin, correto? Bom, e como que eu chego a essas relações? Por exemplo, a temperatura em Celsius dividido por 5 tem que ser igual à temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9, que por sua vez tem que ser igual à temperatura em Kelvin, menos 263 sobre 5. E essas formulinhas aqui, elas valem para valores absolutos, ou seja, quando o probleminha pergunta qual é a temperatura, tá? Agora, quando fala de variação de temperatura, temos que usar essas relações aqui à direita em verde, né? Ou seja, a variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação de temperatura em Kelvin
sobre 5, tá? Então, assim, eu tenho que prestar muita atenção no tipo de problema. Se o problema ele trata de temperatura absoluta ou de variação, né, para não usar a formulinha errada. Nós temos 3 tipos de problemas básicos. Um com aplicação direta dessas formulinhas, né? Então ele dá o valor em Fahrenheit, que é em Celsius, você substitui o valor em Fahrenheit no lugar dele e acha em Celsius. Ou então ele dá o valor em Kelvin, que é em Celsius, e vice-versa. Esse é um tipo de problema. O segundo tipo de problema é com escalas arbitrárias ou hipotéticas. Então, nesse caso, a gente tem que saber resolver, é o que eu vou explicar logo depois desse slide. Tá? Eu tenho que saber deduzir essas fórmulas com razão e proporção. Tá? Então, esse é o segundo tipo de problema. Bom, o terceiro tipo de problema que a gente tem é que envolve gráfico, né? Então, ele disponibiliza um gráfico com informações e a partir desse gráfico eu consigo fazer uma relação entre as escalas, tá? Poderíamos adicionar um quarto tipo de problema, que é aquele problema clássico, assim, a escala, qual é o valor na escala Celsius, que nesse caso ela é metade da escala Fahrenheit, ou então qual é o valor da escala Fahrenheit que é o triplo da Celsius, né, que envolve relações algébricas. São esses tipos de problema que aparecem. Vamos ver alguns exemplos agora. Está aí um caso de um problema que envolve relações algébricas, né? Então, ó, os pontos de fusão do gelo e de ebulição d'água na escala Fahrenheit são, respectivamente, 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. Um termômetro A, graduado na escala Fahrenheit, e outro B, graduado na escala Celsius, são colocados simultaneamente em um frasco contendo água quente. Verifica-se que o termômetro A apresenta uma leitura que supera em 80 unidades a leitura do termômetro B. Pode-se afirmar que a temperatura da água no frasco vale quanto, né? Então, assim, se a temperatura do termômetro A ele apresenta uma leitura que supera em 80 unidades a do B, e o A é Celsius e o B é Fahrenheit, posso escrever o seguinte, posso escrever que a temperatura da escala Fahrenheit ela é a temperatura da Celsius mais 80, certo? E eu já sei que Tc sobre 5, ó lá, é igual a Tf menos 32 sobre 9, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aqui, ó, no lugar do Tf, que Tf vale isso, vai entrar Tc mais 80. Então vai ficar aqui, ó, Tc mais 80 no lugar do Tf, tá? E o restante, ó, Tc sobre 5, a mesma expressão, igual, né? Isso é o Tf menos 32, olha lá, ó, Tf menos 32 sobre 9. Então, ó, vamos resolver isso aqui, ó, Tc sobre 5, fazer a operação aqui, ó, de subtração. Então fica Tc 80 menos 32, quanto vai dar? Vai dar 48. Então mais 48 sobre 9, certo? Bom, e agora? Agora é o seguinte, multiplique em cruz, né? Vou fazer essa multiplicação em cruz, vai ficar assim, ó, 9 vezes Tc igual, agora aqui distributiva, 5 vezes Tc mais 5 vezes 48, certo? Então, assim, ó, 9 Tc, passa o 5 para lá, fica negativo, menos 5 Tc, igual 5 vezes 48, quanto dá? 5 vezes 40 é 200, 5 vezes 8 dá 40, 240, né? Então vai ficar assim, ó, aqui dá 4 Tc igual a 240, né? Então Tc vai ser igual a 240 sobre 4. Então a temperatura em Celsius vai dar 60 graus Celsius, certo?
Essa é a resposta, olha lá, a alternativa A, 60 graus Celsius, né? Então, é um caso, um exemplo de problema que envolve relação algébrica. Então, ele vai falar, uma escala é 80 a mais que o outro, 80 a menos, 50 a menos, ou então 5 vezes a outra escala. Isso é um caso clássico, tá certo? Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, então, nós temos aqui mais um caso, mais um problema, né? Tratando de escalas termométricas, e traz o texto: o lugar mais frio da Terra. Satélites da NASA localizaram um dos lugares mais frios do nosso planeta, no cume de um monte localizado na Antártida, nas proximidades do Polo Sul. A temperatura mais fria já registrada na Terra chegou a 93,2 graus Celsius negativos. Então, essa informação é muito importante, né? Porque ela é mais fria. Então, vamos pegar aqui o pincel. Vou destacar aqui, ó, 93,2 graus Celsius. O que é vários graus mais frio do que o recorde anterior. Os pesquisadores analisaram 32 anos de dados de vários instrumentos e de vários satélites em busca de ocorrências capazes de gelar os ossos. O número recorde de menos 93,2 graus Celsius foi batido no dia 10 de agosto de 2010. Na verdade, as temperaturas despencaram para níveis recordes dezenas de vezes na região em Bolsões, nas proximidades de um pico entre o Dome Argos e o Dome Fuji. O recorde de temperatura mais frio da Terra é vários graus mais frio que o registro de 89,2 graus Celsius negativos anterior, registrado em 1983, na estação de pesquisa russa Vostok, também na Antártida. O lugar mais frio permanentemente habitado na Terra fica no nordeste da Sibéria, onde as temperaturas nas cidades de Verkhovsk e Oymyakon atingiram menos 67,8 graus Celsius em 1892 e 1933. Então, essa temperatura é a mais baixa em local habitado e esta outra de menos 93,2 é o recorde no planeta. Bom, após a leitura do artigo, pode-se concluir que o novo recorde de menor temperatura já medida é aproximadamente quantos graus Fahrenheit e quantos Kelvin menor que a mais baixa temperatura do lugar mais frio permanentemente habitado no nordeste da Sibéria. Bom, esse é um caso de um problema que envolve variação, né? Porque aqui nós podemos ver que ele está perguntando quantos graus Fahrenheit, quantos Kelvin menor que a mais baixa temperatura. Então é o seguinte, eu tenho que pegar esses dois valores, né, e subtrair para achar a variação em graus Celsius. Então, vamos lá, né? A variação 93,2 e 67,8. Então, a variação de temperatura em Celsius, ela vai ser menos 67,8, né? Que é a temperatura que nós temos aqui, ó. Menos, porque tem que subtrair, fazer uma variação. Menos, aí menos 93,6, né? 0,2, perdão. 0,2, tá? Então, olha só, essa variação de temperatura em Celsius vai dar menos 67,8 mais 93,2. Então, a variação de temperatura em Celsius, ela vai dar quanto? Então, podemos fazer aqui, ó, 93,2 menos 67,8, né? Temos aqui, ó, aqui dá 4, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 2. Então vai ser 25,4 graus Celsius. Essa é a variação em Celsius. Bom, mas nós queremos saber a variação em Fahrenheit e em Kelvin.
Bom, em Kelvin é fácil. A variação em Kelvin é a mesma em Celsius, sempre, né? Então, de cara já pode ser a E ou a B. Por que que é igual? Ó, a variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação de temperatura em Kelvin sobre 5. Se corta 5 com 5, quer dizer que elas são iguais e são 25,4. No caso aqui, como estou igualando a Kelvin, Kelvin ou graus Celsius, tá? Agora, o outro cálculo que deve ser feito é o Fahrenheit. Então vamos lá. A variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9, tá? Então, em Celsius é 25,4 sobre 5, igual à variação, a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9, multiplicando em cruz, na verdade só vou passar esse 9 multiplicando lá, vai ficar a variação de temperatura em Fahrenheit igual a 25,4 vezes 9 sobre 5. Então essa variação de temperatura, ela vai dar quanto, né? Realizando esses cálculos, vai dar 45,72 graus Fahrenheit, tá certo? Então, ó, a variação é de 25,4 Kelvin e de 45,72 Fahrenheit. A alternativa correta vai ser a alternativa B, tá? Como já estava assinalado. Então, esse é um caso de problema com variação, tá? Que usa variação. Isso foi identificado no problema, né? Porque ele está perguntando quantos graus Fahrenheit, quantos Kelvin menor que a mais baixa temperatura do lugar mais frio no Nordeste Sibéria, tá? Espero ter ajudado aí, pessoal. Procurem fazer exercícios, tendo dúvida eu estou à disposição pelo canal, tá? Tudo de bom, fiquem com Deus. Tchau, tchau.